Tem gente que não é crítico, é influencer. As empresas querem que os influencers falem do filme. E eu não sei exatamente o que eles vão falar do filme e o que repercussão que isso vai ter. Eu acho que é um pouco de ilusão do pessoal do marketing, sabe? Hoje é dia de conversar com Neuza Barbosa, uma crítica experiente, com passagem por veículos como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio Popular, Revista Veja São Paulo, Isto É, curadora da Mostra de São Paulo, do Festival É Tudo Verdade, e também com ampla passagem por eventos, por festivais, como o Cannes. Vou começar te perguntando especificamente sobre esse momento, em que medida a crítica de cinema foi impactada pela pandemia de Covid-19? A Covid deixou, assim, todo mundo muito restrito, né? Movimentos restritos. As pessoas ficaram trancadas em casa, vendo filmes, né? No streaming, quer dizer, até foi uma atividade que teve um crescimento, aí as pessoas ficaram tendo as suas telas de computador para trabalhar, mas para a crítica foi meio complicado, né? Os festivais pararam, as mostras pararam, que uma das coisas que a gente faz são essas mostras, né? A gente escreve textos críticos, media debates, e isso também parou completamente até há pouco tempo atrás, nessas atividades presenciais, né? Nesse período a gente tem que comemorar o fato de terem se multiplicado os serviços de streaming, onde chegam inclusive filmes brasileiros, ou ficar preocupado com o fato de que esses serviços, agora na reabertura, tenham monopolizado as atenções e retirado os filmes das salas de cinema? Quando as salas de cinema recomeçaram, né? E o pessoal das salas está reclamando que o público ainda não voltou. Isso eu acho preocupante, porque a não ser nesses filmes de grande, assim, de aventuras, Marvel, super-heróis e tal, que 3D e essas coisas assim de shopping, o cinema independente, o brasileiro ou não, tem sofrido mais com as plateias, né? Tem tido públicos menores. E isso eu acho bastante ruim, né? Porque esses são justamente os filmes em que a crítica desempenha um papel, né? É função da crítica de cinema levar o público de volta às salas? Esse poder que a crítica tem de levar as salas, a gente nunca sabe, né? Qual é a importância que a gente tem. E eu acho que as redes sociais mudam também essa equação, né? Porque todo mundo pode falar o que quiser no Twitter, no Instagram, no Facebook, e troca comentários. As pessoas têm sempre, as pessoas comuns, né? O público comum. Tem grupos de amigos que elas gostam, que elas respeitam, que elas querem saber o que eles pensam, né? Então, é muito difícil avaliar até que ponto o que a gente diz tem efeito para os filmes. Mas eu acredito que para os filmes mais independentes, eu acho que tem alguma importância, sim. Em que medida a crítica de cinema tem conseguido pautar a discussão sobre filmes, ou em que medida ela apenas corre atrás do marketing, do lançamento, do filme mais importante em streaming ou nos cinemas? Essa figura do crítico que pauta, eu acho que ele perdeu espaço, sim, porque eu acho que é uma coisa também geracional, né? Isso eu acho que tem críticos que eram, assim, super importantes, que pautavam, que inclusive, como Rubens Ewald, né? Que já morreram, né? Assim, mas a geração dele, de Inácio Araújo, né? Que ele escreve e tal, elas, acho que elas pautavam muito mais do que as atuais gerações, né? E o pessoal mais jovem que está entrando no mercado já dentro dessa equação de redes sociais, produzir conteúdo para redes sociais, eu não sei como é que, se eles escapam de certas armadilhas do próprio marketing, né? Não tem tanta independência de raciocínio, de análise, porque isso leva tempo, né, Bruno? Para você formar a sua base crítica, você não nasce pronto, né? Você começa a ver filmes, você começa a ler livros, se interessar por uma atividade também teórica, histórica do cinema, entender um pouco quais são as técnicas, né? O que muda. E eu acho que isso leva um tempo. E eu acho que o crítico jovem, às vezes, pela inexperiência, ele é meio... É mais fácil ele ser conduzido por essa equação do marketing, né? Para você, até para esses jovens críticos, é importante ter uma passagem pelo texto, ou seja, a crítica ainda é uma atividade literária, por essência, ou a gente pode ter críticos que estão só no vídeo, sempre estiveram só no vídeo, e é possível se aprofundar da mesma maneira nos dois?
Eu não sei, né? Porque a minha experiência formadora, né? Ela veio do texto. Eu trabalhei em jornal, eu trabalhei em revista, né? Quer dizer, ela vem daí, mas o vídeo entrou depois, né? Porque as pessoas gostam de vídeo, elas gostam, né? É uma coisa assim que elas se relacionam com o material. Acho que também tem uma questão de tempo, de ler e tal. Mas eu não sei, eu acho possível você desenvolver uma análise mais fundamentada no vídeo, mas isso não é tão comum. Mas eu acho possível, sim, eu acho. Não é por causa do meio que eu acho que é impossível. Então, existe uma formação ideal para um crítico hoje? Bom, tem que ter, né, essa formação de ver muitos filmes e ler sobre história do cinema, técnicas, isso daí, e acho que a geração atual tem uma sorte, né, de ter tantos clássicos do cinema aí à disposição no YouTube, no streaming, de graça, tem várias plataformas que oferecem filmes de graça, clássicos, né? Agora, não faz mal nenhum para um crítico ele ter uma cultura geral para entender o mundo, porque tem filmes que você só analisa, a gente está vivendo a questão aí da guerra da Ucrânia, por exemplo, né? É muito difícil você analisar um filme sobre essa região, essa guerra, toda essa história, se você não tiver uma base do que é a geopolítica, do que está em jogo, né? Você precisa também amadurecer outros interesses, né? Literatura. Um crítico precisa ter uma cultura geral boa também, para ser um bom crítico. A gente costuma criticar no público essa síndrome de vira-lata, de achar que sempre o cinema brasileiro é ruim, filme brasileiro eu não vou ver, etc. Isso existe também na crítica, e de que maneira a crítica responde a isso? Eu acho que existe, viu? Eu acho que tem muito crítico que, assim, que não conhece o cinema brasileiro o suficiente para poder avaliar, e que não vai mesmo. A gente nota em cabines de filmes brasileiros que o número de pessoas que vai é menor, a não ser quando, às vezes, tem uma pessoa famosérrima no elenco, né? Ator global, essas coisas. Mas os filmes Miura mesmo, muitas vezes as pessoas não vão. Que grandes críticos e críticas você sugere para quem assistir ao vídeo? Você sugere ler ou acompanhar em vídeo? Tem uns críticos internacionais que eu gosto, que assim eu leio. Peter Bradshaw, do Guardian, eu gosto, eu acho ele legal. No New York Times tem a Manohla Dargis, que eu acho, e o A.O. Scott, eu gosto bastante das análises deles, acho que eles são bem sérios, assim. Os colegas aqui eu leio o Inácio, eu leio o Merten, eu leio o Rosário, enfim, a Cecília Barroso, a Flavinha Guerra, eu gosto muito da Flavinha Guerra na televisão, o Búrigo, eu gosto também. O Vitor é muito safo, assim, nos vídeos dele, eu acho ele bem legal, entrevistando pessoas também. Deus, é isso, muito obrigado. Imagina, não por isso. A gente troca figurinhas aí, a gente tem que refletir um pouco sobre o que a gente faz e para isso tem importância, né? Ter uma função cultural, né? Porque